A ofensiva comercial norte-americana contra o Brasil ganhou ainda mais repercussão com a abertura dessa investigação que mira o etanol, o desmatamento, a corrupção e até o PIX. E o CNN Arena quer saber quem é o responsável pelo PIX ter entrado na mira de Donald Trump. E para debater esse assunto, convidamos os deputados federais Bongás, do PT, e Rosana Vale, do PL. Cada um terá 2 minutos para as respostas, mas antes eu quero agradecer aqui a presença dos dois na CNN. Muito obrigado pela disponibilidade dos senhores. Vou começar com a deputada. Deputada, quem é o responsável pelo PIX ter entrado na mira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Boa noite e obrigado pela presença. Olha, boa noite, obrigada a todos aí que estão assistindo esse debate. O responsável é o presidente Lula. As ações que ele fez ao longo do mandato foram culminando nesse tarifaço, nessas investigações, inclusive com relação ao PIX. É importante dizer que é péssimo para o Brasil. Não estou aqui defendendo o tarifaço, não estou aqui defendendo as investigações, sou brasileira, sei que isso vai prejudicar muito quem trabalha, o pessoal do agronegócio, os comerciantes, enfim, é o brasileiro que vai pagar a conta. Mas a gente não pode pegar essa narrativa que o PT tenta utilizar e colocar a culpa no Bolsonaro. A culpa é do presidente Lula, a culpa é de sucessivas ações que foram fazendo gestos contrários a um dos maiores parceiros comerciais que o Brasil tem, que é os Estados Unidos, aliciando ditaduras, não indo aos Estados Unidos. A gente sabe que no governo Biden, o presidente Lula chegou a ir 3 vezes visitar o governo Biden e nos Estados Unidos, e quando o Trump assumiu o mandato, sequer foi uma vez, ou seja, não estabeleceu uma diplomacia, relações comerciais saudáveis. O presidente Lula colocou a ideologia acima da diplomacia e, mais uma vez, agora, tenta passar aos brasileiros esse sentimento, que nunca foi nacionalista, nunca caminhou por esse lado, mas agora encontrou um culpado. Então, a gente vê um governo que está há pouco mais de 2 anos culpando o Bolsonaro por tudo o que acontece. Assim é fácil governar. Fez gestos, o último que culminou nesse tarifaço, numa reunião do BRICS, que chegou a falar que o Brasil precisava, junto com os outros países que compõem o BRICS, encontrar uma moeda alternativa ao dólar, e agora tenta se vitimizar e falar para os brasileiros e tentar convencer os brasileiros. Só que os brasileiros sabem, é uma consequência de ações desencontradas de um governo que não tem rumo e que agora encontrou uma forma de se vitimizar e de colocar mais uma vez a culpa em Bolsonaro. Okay. A culpa é do presidente Lula, a culpa é do PT, a culpa é dessa ideologia acima da diplomacia. Deputado Bongás, quem é o responsável pelo PIX ter entrado na mira de Donald Trump? Boa noite, obrigado pela presença também. Não, eu quero agradecer, só quero contestar. O Donald Trump taxou a China. O culpado é o Lula? O Trump taxou o Canadá. O culpado é o Lula? O Trump taxou o México. O culpado é o Lula? Tem nada a ver, nada a ver. Então, a primeira coisa que eu quero dizer assim, a todos os que estão nessa tese, infeliz, dizer que a culpa é do Lula, ou então reconhece que o Lula é tão forte. Se o Lula é tão forte que é capaz de estimular o Trump a, por causa do Lula, fazer um tarifaço na Europa, um tarifaço na China, um tarifaço no Canadá, um tarifaço, então realmente vocês reconhecem que o Lula é forte. Mas não é isso. A culpa é do Trump. Por que a culpa é do Trump? Porque o Trump está perdendo no mundo o seu espaço. O dólar, que um tempo atrás nas relações era valorizado em 60%, 70%, está menos de 50%. A geopolítica mundial mudou e os Estados Unidos perdem força. Eles estão estimulando guerras do mundo afora. E eles querem dominar os países. Então agora, o que eles fizeram? É por causa desta realidade que eles estão fazendo esse terrorismo no mundo. E totalmente falso, porque ele vai voltar atrás, não faz nenhum sentido. Agora, o que na política está vinculado foi o que o Trump disse. O Trump fez uma chantagem.
vocês me soltam o Bolsonaro, não colocam na cadeia porque tem reações abusivas e é por isso então que voltaria a taxar agora ao envolver o Pix agora. Então, na verdade, o Trump está mentindo e fazendo chantagem. Mentindo porque as relações comerciais são deficitárias para o Brasil. A balança superavitária é do lado dos Estados Unidos. E essa é mentira. E a segunda questão é a chantagem que ele faz em envolver uma situação de alguém que é um criminoso que vai para a cadeia, daqui a uns dias a sentença vai ser feita e é isso que vai resultar para o Bolsonaro, por tantos crimes que fez, e ele quer vincular relações comerciais, se o filho dele está lá nos Estados Unidos tentando prejudicar o país. Então, politicamente, o grande responsável por atacar agora desta forma o Brasil é um filho do Bolsonaro operando lá contra as instituições do Brasil, misturando uma ação criminosa que vai ser julgada num órgão que o executivo não tem nada a ver, que é o poder judiciário, para prejudicar o país. Ou seja, o Trump e a extrema-direita, representada no bolsonarismo, estão prejudicando a nossa economia no Brasil. E envolver o Pix não faz nenhum sentido, a não ser que realmente os Estados Unidos queiram defender as suas empresas dos cartões de crédito, do Visa, do Mastercard, que tem as suas forças aí contra um Pix que é tão bom e que todo mundo quer fazer. Querem acabar com o Pix. Querem acabar com o Pix. Nós queremos defender o nosso Pix. Ok. Senhores, eu vou chamar também os nossos analistas que vão participar desse debate, começando com a analista Juliana Lopes. Juliana? Olá, deputados. Muito obrigada pela participação. Queria perguntar sobre reação do governo brasileiro. Queria começar com o senhor, deputado, dessa vez, porque hoje a gente teve uma carta assinada por Geraldo Alckmin, encaminhada ao governo americano, falando sobre indignação sobre o anúncio feito pelo presidente americano. O governo está acertando até aqui no tom usado nessas negociações e também ao se referir a esse tarifaço de Donald Trump? Com certeza, Juliana. O acerto é diplomático. Uma razão política se tem que resolver na política. É isso que tem que fazer. Então, o governo vai estimular todas as relações diplomáticas de negociação, já se mostrou à disposição de fazer isso. O próprio Lula disse que na hora certa vai conversar com os Estados Unidos, conversa com todos, não tem para que não conversar com o Trump. Então, isso é tudo balela, quando alguém fala isso que não quer conversar. Estamos conversando com todos. Então, o governo acertou, vai pela diplomacia e o Congresso Nacional, inclusive a extrema-direita do Brasil, votou conosco para que, se não houver o entendimento diplomático, possa ter reciprocidade. E nós somos muito claros. Se não resolver pela diplomacia para retirar esses impostos, esse tarifaço que ele está fazendo, nós vamos usar reciprocidade. O que é reciprocidade? Taxou lá? Vamos taxar aqui. É isso que é soberania. Ou vocês acham que o Brasil tem que ficar ajoelhado, acrocado, e esperar que os outros nos dominem, ser colônia? Não! O Brasil é forte, o Brasil é grande, nós temos que amar a nossa pátria. E agora eu quero ouvir os verdadeiros patriotas, porque tem muita gente que fala da boca para fora patriota, mas se ajoelha frente aos Estados Unidos. Então, não é patriota. Não é patriota. Quem nessa hora quer que a gente se ajoelhe e peça desculpas, digamos assim, entre aspas, e se humilhe o Brasil, não é patriota. Nós somos patriota, nós vamos fazer relação diplomática, e se não resolver na relação diplomática, vamos fazer relei da reciprocidade. E essa, inclusive, a extrema-direita aprovou junto conosco para defender a soberania do Brasil no Congresso Nacional. Deputada, o governo tem acertado no tom ao se referir e ao tratar com os Estados Unidos? O governo Lula tem errado constantemente, e essa prepotência que nós vimos aí do deputado falando das ações do governo Lula, essa prepotência mostra mais uma vez o erro do governo Lula em não negociar. Não negociou, não fez gestos, não exerceu a diplomacia que tanto esperava. A nossa média de taxa era de 10%, e agora houve o anúncio de um tarifaço de 50%. O agro vai ser prejudicado. Eu sou de uma região que tem o Porto de Santos, que representa 12%, 13% de tudo que sai do Brasil através do porto vai para os Estados Unidos. Então, não é hora de fazer mais uma vez, colocando a ideologia. A gente percebe o tempo todo
colocando a ideologia acima da diplomacia e as consequências chegaram. Lula fez isso e agora colhe essas desastrosas consequências. É muito fácil agora para o PT se fazer de vítima, né? E ampliar ainda mais o discurso do ódio. Lula, em vez de tentar resolver, de tentar negociar com o presidente Trump e como os outros países, inclusive, que são do BRICS, fizeram, ele está mais uma vez se vitimizando, colocando a população no nacionalismo que é de mentirinha, né? A gente tem que falar isso, que eles nunca tiveram, e para, na verdade, esconder o que realmente provocou isso. Foi a aproximação do Brasil com ditaduras, foi a perseguição a empresas americanas, a políticos brasileiros, foram os movimentos contra a liberdade de expressão. Isso tornou o Brasil vulnerável. Na verdade, agora, o presidente Lula não tem o que fazer e acaba tentando criar essa narrativa, inclusive gastou aí, tem uma licitação em andamento de propaganda, de empresa de propaganda de 98 milhões. É o desespero do governo do PT, que não sabe governar o país, que só governa com tarifas, com impostos, que fez gestos, sim, a países ditadores, e isso culminou, né, nessa reação. Não foi uma ação, foi uma reação do governo Trump, que é errado, que vai penalizar o Brasil, e a gente está contra isso. Mas é preciso dar, né, os nomes certos e culpar quem realmente tem culpa, quem não fez a negociação que era necessária ser feita. Ok, vou passar agora para Pedro Venceslau. Olá, deputados. Vou fazer a mesma pergunta para ambos, começando com a deputada Rosana Vale. O PT lançou uma campanha hoje dizendo que vai disputar o nacionalismo popular com a direita, em função das decisões de Donald Trump. Eu queria saber se a senhora avalia que essa estratégia pode dar resultado e se essa hegemonia do verde e amarelo com a direita pode estar em risco. Você vê que é mais uma vez uma propaganda, um marketing querendo se utilizar de um problema sério que é o Brasil, que é rivalizar o nacionalismo. Não é isso que a gente quer que vá conversar com o presidente Trump, que realmente sente na mesa de negociações, não é comendo uma jabuticaba e fazendo uma brincadeirinha ali no Palácio do Planalto que você vai conseguir reverter essa situação. Os brasileiros vão ser prejudicados, isso é péssimo para o Brasil, né? Mexer em investigações no PIX, uma das maiores conquistas do governo Bolsonaro foi o PIX. Na 25 de março também, gente de bem, trabalhadora, e o deputado é agricultor, também sabe que tem muitos empreendedores, muitas pessoas da economia informal que estão colocando o Brasil para andar. Mas o presidente Lula só quer saber de rivalizar, só quer saber de colocar a ideologia acima dos interesses do país. E agora, mais uma vez, quer mostrar, vamos disputar o nacionalismo com a direita? O que é isso? A gente quer resolver o problema, a gente não quer que quem vive do agro seja taxado, que a carne seja taxada, que o suco de laranja que sai pelo Porto de Santos seja taxado. A gente não quer investigações interferindo, né, na vida do brasileiro, no dia a dia do brasileiro, mas a gente quer que o presidente do nosso país, que a todo momento coloca o Bolsonaro como culpado, realmente governe o país e converse com as autoridades diplomaticamente, sem colocar a ideologia acima de tudo. Deputado, qual é a leitura do senhor sobre essa estratégia do PT de tentar rivalizar o nacionalismo com a direita? Essa sugestão da deputada é importante, que tomara que o Eduardo Bolsonaro tenha escutado ela, porque ele saiu daqui do Brasil para ir lá nos Estados Unidos para pedir interferência dos Estados Unidos contra nós. E o Eduardo Bolsonaro e todos os da direita, Tarcísio, que defenderam e estimulam o Trump, né, como grande ídolo da direita, são os grandes responsáveis para que a gente tenha dificuldade na exportação do cacau, da manga, de toda a produção do café, da madeira, da carne, do suco. Esses são os responsáveis. Vocês têm dúvida que é outro? O Lula está lá conversando com os empresários lá dos Estados Unidos. Aliás, os empresários dos Estados Unidos e a justiça dos Estados Unidos já derrubou várias dessas bobagens do Trump, porque elas são totalmente fora da realidade. Não é o Brasil, é o mundo está questionando. Então, vocês querem reduzir ao Brasil é uma redução de análise assim fantástica, né, que vocês têm capacidade de fazer. E sobre a questão do nacionalismo, quem se apropriou da bandeira do Brasil? Quem se apropriou da camiseta da cor da verde e amarela? Quem?
foi a extrema-direita. E isso levou ao fracasso. E ainda falam, e isso faz parte do fascismo, né? O Hitler fazia isso. O Hitler falava uma coisa e fazia outra. Tá? Então, quando ele fala da pátria, é que ele odiava seu país. Quando ele falava de Deus, é que ele odiava no seu coração. Quando ele fala de família, tinha uma destruição de família e horrores nas famílias. Tá? Então, é sempre a fala para tentar manter uma imagem, para concluir, porque eu não passei nunca do meu tempo. O que nós estamos fazendo agora? Nós queremos retomar que realmente os verdadeiros patriotas defendam o Brasil e não os que defendem os Estados Unidos. Que os verdadeiros patriotas queiram manter a economia crescendo no Brasil. Porque no tempo do Bolsonaro, a economia não crescia. Agora nós temos emprego, crescimento, respeitabilidade internacional. Então, não sei onde é que eles arrumam essa palavra, que o Brasil não está se desenvolvendo.